versículo de número 13 e 14. Mateus 7, 13, 14. O texto assim nos diz como palavra infalível do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entendo, irmãos, que uma das coisas que alegra todo o coração de um homem, de uma mulher, é ter sempre um momento na sua vida, não apenas esporadicamente, mas viver sempre o fruto do Espírito que Deus dá na sua palavra, que entre ele é o fruto do Espírito da alegria. A alegria faz parte da vida cristã. A alegria é a nossa força. O Senhor é que nos dá a alegria. Há um hino que que diz: Jesus é a alegria dos homens. De fato, nós vamos encontrar sempre essa expressão da alegria. A alegria é, de fato, algo prazeroso na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer isto por várias vezes, tratando com os seus eleitos, com a sua igreja, com o seu corpo de Cristo, que o cabeça é Cristo, dizendo da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas o Senhor Jesus mostra que há certa alegria que traz prazer, traz edificação, traz paz ao nosso coração. Mas a alegria que ela é temporal, ela é passageira, ela não tem algo profundo, ela é circunstancial. E às vezes, depende desta alegria, ela tem um final amargo, um final doloroso, um final triste. Já participei de alguma cerimônia de casamento a convite, pessoas conhecidas, e que a gente ia na festa e poucos minutos nós já retirávamos da festa, já íamos embora, porque nós sabíamos que não ia ser um final feliz. Aquela alegria do noivo, da noiva, terminava na polícia, terminava na cadeia, porque havia briga, contenda dentro de uma cerimônia ou dentro de uma festa que deveria ser de grande alegria. Irmãos, o que nós lemos nesta noite, nesses 2 versículos, vai falar sobre um tema: qual é o seu caminho? Qual é o seu caminho? Qual é o meu caminho? Qual é o seu caminho? E o texto vai mostrar aqui no Sermão do Monte que Jesus apresenta 2 situações, mostrando através do caminho que leva o homem a uma alegria permanente para sempre, ou uma alegria transitória, passageira, e por fim, dor e sofrimento por toda a eternidade. Então, diante disso, irmão, nós percebemos que os dias que estamos atravessando, um dia, entre aspas, que diz festa, e festa, vamos completar aqui, a festa da carne, ela vem trazer nenhuma esperança para essas pessoas. Lamentamos, ficamos tristes, porque talvez você e eu temos pessoas da família ou amizade nossa no trabalho que estão envolvidas nessa festa que, por final, só vai trazer dor e tristeza. Não conhecem, de fato, a verdadeira alegria. Mas é nesse contexto também que nem todos estão envolvidos nesta festa da carne.
apesar de não ser agraciado ainda pela bênção da graça de Deus, mas alguns ainda não gostam disto. E este é o momento oportuno que Deus tem trabalhado com a sua igreja, com o seu povo, apontando para estas vidas qual é a verdadeira alegria. Essa verdadeira alegria que conduz a um caminho seguro e eterno. Irmãos, certa vez o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus, e dizendo como seria o reino de Deus. Então, os seus discípulos deviam pregar, anunciar as boas novas, porque está chegando o reino de Deus, ou seja, aquilo que Deus apresenta como boas novas de salvação. Mas, certa vez, os fariseus chegaram até Jesus e disseram assim, os fariseus dizendo o seguinte, chamando a atenção, e aos discípulos dizendo as seguintes palavras, verso de número 26. Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Em Lucas 17, verso 20, ele diz, a vinda do Senhor não é um reino de Deus com visível aparência. O que é que os fariseus estavam querendo saber de Jesus? Ué, o senhor fala que é rei? Então mostre esse reino. Cadê o seu reino? Eles estavam pensando no reino terreno, o reino num contexto horizontal. E o Senhor Jesus apresenta um reino espiritual, um reino que faz mudança e transformação não é no aspecto exterior, mas no interior. Mudanças profundas que vêm do coração. Por isso o Senhor Jesus vai responder a esses fariseus que a vida ou caminho desta eternidade, ela tem algo que chama a atenção para aqueles que querem a porta estreita ou caminho estreito, a porta larga ou caminho largo. Diante disso, Jesus apresenta no Sermão do Monte, mostrando essas duas verdades, trazendo dois sinais que deixou para os fariseus e nos deixa como alerta para cada um de nós. E esses sinais são apresentados em Gênesis capítulo 6, quando o Senhor resolveu, primeiro sinal, mostrar aqui o dilúvio. O que é que estava acontecendo com o povo logo no começo da criação? O povo estava numa libertinagem total, numa depravação total da raça humana. E o texto mostra que o Senhor, olhando para a terra, ele não se agradou daquilo que ele havia criado como a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 27 e 28. Então ele resolveu, assim, cabo a toda a raça humana, todos os seres viventes, não só pessoas, mas também animais, tudo ele haveria de destruir. E Gênesis capítulo 6, então, mostra essa decadência, essa inclinação que o homem tinha para tudo aquilo que não presta fazer na sua vida. E o Senhor, então, vem mostrar, então, o dilúvio através de Noé. Mas o dilúvio não veio assim, do dia para a noite. O dilúvio não apareceu no piscar de olhos. O texto mostra que quase 120 anos Noé estava construindo uma arca. E quando constrói a arca, ele está falando do grande dilúvio. Ele está dizendo para o arrependimento do povo. E o povo zombando. Como é que o povo faz hoje? Da mesma forma. Nós apresentamos o evangelho a um amigo, uma amiga, uma família, eles zombam de nós. Vocês estão perdendo tempo. Bobagem. Isso não tem sentido nenhum. O sentido da vida é aproveitar o prazer que a vida nos dá. Mas qual é o prazer que a vida nos dá nos dias de hoje? Se nós olharmos, irmãos, para o texto de Gálatas, capítulo 5, vai mostrar que tipo de prazer que o mundo dá. Sabe qual é o prazer que o mundo dá? Prazer é esse aqui que o mundo nos dá. Ora,
As obras da carne, então, é esta: prostituição, esse é um prazer da carne, prostituir, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esse é o tipo de festa de alegria que o mundo pensa que está tendo. Mas é essa a realidade da maioria das pessoas que não têm Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai repreender a igreja de Colossos, ele vai dizer exatamente isso, chamando a atenção de que não é essa a realidade daqueles que foram comprados pelo precioso sangue. Mas qual é a alegria que o mundo quer? Está aí em Colossenses capítulo 3, verso 5. Ele não, aqui diz assim, fazei morrer, mas eu vou ler diferente, fazei viver a natureza terrena. É isso que o mundo quer. E qual é viver a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Agora, irmãos, quando nós lemos em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 6, de que todas estas práticas não herdarão as pessoas o reino dos céus. É palavra de Deus. Ficamos tristes? Sim. Ficamos chateados pelas essas circunstâncias da vida, mas o que o Senhor está dizendo é que tais práticas não herdarão o reino dos céus. Então, diante disso e diante desses sinais, Jesus deu um deles lá no Velho Testamento, ele vai dar um outro sinal apontando o Velho Testamento, mas nos dias de Jesus, como também nos nossos dias, quando ele diz aqui no texto de Lucas, capítulo 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo que aconteceu também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, quando chegar esse grande dia glorioso da volta do Senhor Jesus, quantas lágrimas, quantas dores, quanta tristeza vai estar ao nosso redor. Pessoas clamando, suplicando, querendo uma resposta para a sua vida espiritual não ter mais oportunidade. Então, a pergunta é essa: qual é o seu caminho? Qual é o seu caminho? A Bíblia, então, mostra claramente aqui. Primeiro caminho. Então, o que esse caminho apresenta para nós? O primeiro caminho. O caminho de morte, né? O caminho de morte. Gálatas diz que o crente, ele tem limite na sua vida cristã. O crente sabe aquilo que pode, o que não pode, aquilo que edifica e não edifica. Mas aquele que não é nascido de novo, ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele vai fazer aquilo que está inclinado à sua natureza. E a sua natureza é terrena, então o que vem à sua mente, o seu coração, é fazer aquilo. Não importa o que isso resulta na sua própria vida. Quem sabe perdendo a sua própria vida numa festa como essa de carnaval. Liberdade para pecar. Gálatas não diz isso. Você tem que usar a liberdade não para pecar contra Deus. Mas as pessoas entendem diferente, porque não tem a graça de Deus que você tem, então a liberdade é para pecar. Quando as pessoas
caminham dessa forma, nessa ação pecaminosa, ela se torna escravo do pecado. E elas ficam, então, escravizadas pela sua natureza pecaminosa. E o caminho não é outro a não ser o caminho de morte. Nesses dias, existe um rei que a cidade de São Paulo entregou, e cada cidade tem um rei, o rei Momo, né? O rei em que recebe a chave do prefeito, ou de quem seja aí, das autoridades, para dizer assim, a cidade está em suas mãos, faça o que bem entender. Tem liberdade para os 3 dias trabalhar com toda a depravação que possa imaginar o ser humano. Então você, quando vem à mente e olha para as coisas terríveis, você ainda tem que pensar um pouco mais ainda da depravacidade dos homens, porque a natureza está inclinada para fazer isso. Por quê? Porque o pai da mentira, Satanás, e as legiões de demônios, com a sua milícia demoníaca, são os anjos decaídos, eles estão ao serviço para que destrua o homem, destrua a mulher, destruir o casamento, destruir a família, tentar destruir, não consegue, mas tentar destruir a igreja. Essa é a ação satânica, diabólica. Mas esse é o caminho da morte. Esse é o caminho da morte. Então, as pessoas que andarem não de conformidade à palavra de Deus, nós temos que lamentar. E às vezes, irmãos, a gente vê algumas coisas acontecendo em algum sepultamento. Morreu um certo bandido perigoso e todo mundo ali reuniu e falou: esse era um homem, era muito bom. Ele era muito bom. Ele roubava para ajudar os pobres. Que homem bom, que homem maravilhoso. Ele não deixava o pobre sem faltar nada. Matava os outros para ajudar o pobre. Ele era um homem bom. Essa é a inclinação da natureza sem Deus. Mas todo esse tipo de perversidade, de pecado, sabe qual é a sentença de Deus? Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. O juízo de Deus vem para aqueles que de fato passaram toda a sua vida, não importa com tempo de vida, de mocidade ou mais a vida, zombando de Deus. E a sentença é esta: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, está dizendo àquela multidão: qual é o seu caminho? Qual é o seu caminho? É o caminho de morte? É isso que vocês desejam? É isso que a humanidade deseja? Mas é isso que nós não devemos desejar. Mas o Senhor aponta um outro caminho, né? E agora, qual é esse caminho? É o caminho da vida. Qual é esse caminho da vida? Esse caminho que aconteceu em você, aconteceu em mim, aconteceu em cada um de nós. O caminho da regeneração. A graça salvadora em Cristo Jesus nos alcançou. E por esse grande amor de Deus, desse amor de Deus revelado, deu o seu Filho para que eu e você fôssemos regenerados. Ou seja, alcançando assim o maior presente que um homem pode ter, uma mulher pode ter na vida, o presente da vida eterna. Quando o apóstolo Paulo, na sua incredulidade,
na sua vida pecaminosa, na sua vida indiferente com as coisas de Deus, qual era o seu objetivo? Perseguir a igreja, destruir a igreja. Mas quando ele conheceu o caminho da vida, quando o Senhor Jesus o alcançou e o transformou, ele deixou de perseguir a igreja e passou a ser perseguido por causa do amor de Cristo Jesus. Sua vida o transformou de tal maneira que ele doou a sua vida, foi até a morte ali na cadeia, não negando o nome do Senhor Jesus, mas ele recebeu na sua caminhada a coroa da vida eterna, aqueles que morrem em Cristo Jesus. Quando lemos em Lucas capítulo 17, diz o verso 33, as seguintes palavras: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Ou seja, eu não estou preocupado em preservar a minha vida física para agradar o Deus desse século. Mas se algo acontecer por amor de Cristo, eu não perder a vida. Pelo contrário, eu tenho a vida com Cristo Jesus. Porque o Senhor, no Sermão do Monte, ele apresenta também que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e esse bom pastor veio para dar vida, e vida em abundância. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo tem esse caminho, o caminho da eternidade. Então nós estamos trabalhando, nós estamos construindo as nossas coisas, nós estamos fazendo aquilo que Deus permite na nossa família, construindo os nossos lares, futuros casamentos, futuros filhos que virão, tanta alegria que Deus vai permitindo a cada um de nós, mas sem perder o alvo, sem perder a perspectiva primordial, o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Que Ele cuida, que Ele preserva, que Ele sustenta a nossa vida, mas sem perder o alvo, que é Cristo Jesus. Qual é o nosso prazer, então? O nosso prazer, como diz o grande servo de Deus, Esdras, quando ele escreve lá no Salmo de número 119, qual é o prazer que o crente deve ter? E ele deixa bem claro no Salmo 119 algumas coisas importantes. Qual é o prazer que o crente deve ter? No verso de número 16, ele diz assim: terei prazer, terei alegria nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então você vai ter alegria no Senhor, e essa alegria, ela aumenta cada vez mais quando você debruça na meditação da palavra de Deus. No verso de número 77 do Salmo 119, diz assim: baixe sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Pois na tua palavra, na tua verdade, está o meu prazer, a alegria. Então o crente não pode ter, o verdadeiro cristão não pode olhar para trás e ter saudade da velha vida. Pelo contrário, tudo se passou. Tudo se fez novo. Eu olho para Cristo, o meu alvo é Cristo, a minha caminhada é Cristo. Então é um caminho na eternidade, nesse bem sentido da palavra de Deus. Ainda Esdras, no Salmo 119, no verso número 174, ele diz assim: suspiro, o meu suspirar, diz o servo de Deus Esdras, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. A tua lei é todo o meu prazer. Ah, irmãos, se nós entendermos isso com profundidade, nós não colocaríamos Deus em momento algum em segundo plano. Ele é em primeiro lugar. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus estiver no plano da nossa vida em primeiro lugar, nós seremos vitoriosos, abençoados pelo Senhor na caminhada desse dia, nos nossos dias de vida, mas com a expectativa de alcançar o novo céu e a nova terra. Quando isso se dará?
Será um dia glorioso, será um dia maravilhoso, que na revelação do apóstolo João, em Apocalipse, vai dizer essas verdades. Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse 7, verso 9, da glorificação da noiva, da visão glorificada que João teve da igreja de Cristo. Ele diz assim: depois dessas coisas, ou seja, depois de passar tudo, uns para a vida eterna e outros para a condenação, diz o texto. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono dos anciãos. E os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as nações, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos então disse, tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí responde meu Senhor: tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e se alvejaram no sangue do Cordeiro, a razão pelo qual se acham diante do trono de Deus, e o serve serve de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono se estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Irmãos, e aí termina o texto dizendo: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem o ardor algum. Sabe por quê? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono se apacentará e os guiará para as fontes das águas vivas, e Deus lhe enxugará os olhos de toda lágrima. Eu sei para onde vou. E você sabe? Você tem certeza disso? Nós temos certeza disso? Nós temos certeza desta caminhada para Canaã celestial? Se nós temos certeza, irmãos, que alegria invade o nosso coração. Porque diante do sermão do monte, eu não estou preocupado com a porta espaçosa. Não estou preocupado com o caminho largo. O que me importa é estar no centro da vontade de Deus e poder fazer aquilo que agrada ao Senhor. Viver de conformidade à sua palavra, porque chegará o grande dia, e o grande dia virá quando então, nas palavras do Senhor Jesus, Ele vai dizer algo extraordinário para nós, que precisamos entender e compreender o que Ele diz. Diz o texto, a palavra de Deus, das seguintes palavras: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas diz o texto, verso 34, agora, em relação àqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, que nessa noite meu coração entristece, o seu também, por tudo que está acontecendo nessa nação, pela festa da carnalidade, pela festa do pecado. Mas o meu coração também, e o seu também, possa estar confortado, porque eu e você escolhemos, não por vontade própria, mas pela ação soberana de Deus na nossa vida, de escolher o caminho da alegria, mas da alegria verdadeira, que é o Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós,
Por isso nós vamos participar da mesa do Senhor, renovando as nossas forças, renovando o nosso compromisso de viver o Evangelho de Cristo, mesmo diante dessas densas trevas do pecado. Que Deus assim nos abençoe. Amém.